Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast, mais um episódio e hoje a gente trouxe um convidado especial, ele é expert em vendas e além disso ele começou no ramo nosso, é por isso que a gente trouxe ele aqui, porque eu acho que faz parte, porque assim a gente pode sair de um simples mecânico não, porque hoje a profissão está muito elevada e chegar num patamar que ele chegou e tá aí. E aí, Brunão? É isso aí, né, galera? Convidado especial aí hoje, né? Nosso amigo Robert, né? É isso aí. Proprietário da Der Motos. E é isso aí, pessoal. Vamos começar aí nossas entrevistas, vamos conhecer o nosso amigo aí, né? E é isso aí, né? Bom, meu amigo, começa aí, né? Se apresenta pro pessoal aí, fala o seu nome. É isso aí. Primeiramente, queria agradecer o convite aí para poder participar, muito bacana isso. Eu sou o Robert Diogo, comecei a minha carreira aí bem novo na parte da mecânica, aí como vários de vocês aí também começou. Sim. E comecei com 14 anos de idade na parte de mecânicas de moto, na verdade, né? Fui trabalhar numa concessionária de moto, como recepcionista, vi aquela oportunidade, dali eu comecei tentando pegar a parte de mecânica, né? Eu entrei como recepção já visando a parte da mecânica. Há 20 e tantos anos atrás a ideia aí era ser mecânico. E aí a gente começou nessa parte. Recepção, logo depois de 3, 4 meses aí fui para a parte de mecânica. E aí comecei a aprender, né? Comecei um simples lavador de moto, aquela coisa como todo mundo inicia. Quando você vai para uma oficina, a ideia é essa coisa, né? Primeiro você vai lá roer o osso da oficina, vai para a parte do lavador, lava a peça, e aí eu passei para a parte de montagem de moto e assim comecei a minha carreira ali, né? Mas e aí, Robert, conta para nós quais foram os seus maiores desafios nesse mundo que você enfrentou no início da sua jornada até agora, né? Sim, eu acho que o desafio maior que todo mundo começa é aquela coisa da falta do capital para poder trabalhar, né? A gente entra nesse mercado. Quando eu comecei com a parte de mecânica, aí é muito difícil até a aceitação na época, né? Hoje é um pouco mais tranquilo, mas a aceitação de clientes mesmo, né? Quando eu comecei, falei para vocês, eu tinha 14 anos de idade. Aí, depois de uns 2 anos, eu já estava como um bom mecânico até. Só que sim. Mecânicos às vezes os clientes às vezes não confiavam em mim na época, porque eu era bem novo e tinha cara de parecia que tinha 10 anos de idade, o cara não confiava em mim para mexer. E aí a questão da concessionária também, eu querendo subir de carga, aquelas coisas, e o pessoal não me deixava. Até um gerente uma vez falou para mim, falou, cara, não posso subir você de carga por conta da sua estatura aí, você é muito magrinho, e aquela cara de novo. Então começou as barreiras ali, logo de início. Quando eu cheguei ali a 18 anos, aí eu cheguei ao ponto, falei, cara, eu preciso de ser mecânico, você vai passar para vendedor alguma coisa. E aí a mesma conversa, não pode porque você parece ser muito novo, não tem como ser muito bom mecânico, você é muito bom, só que não pode, não tem como eu colocar você ali. E aí essa primeira foi uma das dificuldades. Lógico, depois entrei na parte de venda, saí da concessionária, fui correr aí, mas na questão já empresarial, a questão mais difícil é aquele frio na barriga quando você abre seu próprio negócio, né? A falta de experiência de gestão, você é um bom mecânico, mas você não tem gestão. Só que você não sabe disso também. Se você soubesse disso, a gente não passa por várias situações que a gente passa como empresário, né? Mas você acha que você nasceu um vendedor ou você acha que você já era mecânico e foi adquirindo isso ao longo do tempo? Não, eu acho que essa questão de você nascer um vendedor, não. Na verdade, hoje é o que eu ensino nos meus treinamentos, nas mentorias, treinamento de equipe que eu faço, é isso, né? O vendedor, na verdade, não tem sorte, não nasce vendedor, ele tem aquela coisa que tem que seguir processo. Se o cara seguir processo, qualquer um vira um vendedor. Na verdade, não é que qualquer um vira. Hoje, todos nós, a única profissão que eu falo que existe é vendedor. O médico vende, o advogado vende, o mecânico vende, todo mundo vende. Então, não tem outra profissão. O cara pode ser um médico, mas primeiro ele tem que ser vendedor, que senão não vai virar nada. Então, se seguir processos, a questão de venda é processo. É o cara persistir, é o cara seguir aqueles processos, seguir bonitinho que ele vai se transformar num bom vendedor. Vai dar certo, né? Não tem como não dar certo. Isso eu já peguei gente... Assim, a gente tem muitos casos, né? Eu já trabalhou pessoas para mim que o cara chegava lá... Assim, eu tirei gente de dentro da oficina de mecânico que trabalhava para mim e coloquei como venda. Hoje se destaca na área de venda. Teve mecânico que trabalhou para mim, vendedor que trabalhou para mim, que hoje tem sua própria loja.
mas ele entendeu aquela coisa de seguir processo. O cara nem conversava direito na oficina e hoje ele é um mega vendedor. Na verdade... Mas você foi se adaptando ele a isso ou não? Você já viu que ele tinha um dom e você trouxe ele para a área de vendas? Tirou ele como mecânico e falou, não, ele vai ser vendedor daqui para frente. Assim, uma coisa que eu tenho muito comigo, na verdade, ao longo da minha carreira, eu mexo muito com gente. Meu negócio, na verdade, não é vender moto, não é vender curso, não é vender nada. Meu negócio hoje é gente. Então, quanto mais você conhece de gente, tudo vai facilitando a tua vida. Então, algumas pessoas que eu olhei, eu vi que tinha o perfil para ser um bom vendedor. Potencial. Aí, aquele cara ou aquela pessoa, aquela mulher que estava em algum outro setor da minha empresa, eu já tirei gente do administrativo, que não suporta a venda. Mas eu falei, você vai ser uma vendedora. E tirei de lá e coloquei na venda que se destaca. Então, na verdade, talvez o feeling que a gente fala, mas é que ao longo da minha carreira, vamos dizer assim, 19 anos que eu sou patrão, tenho empresa, então muita gente passou por mim. Então eu também fui aprendendo com os erros, na verdade, né? Que você não tem... Na minha época eu não tive ninguém para poder me ensinar. Eu fui aprendendo realmente com a vida mesmo, né? Tomando pancada. Pô, errei aqui, não posso errar mais nisso. Como que eu errei? Pô, vê isso, coloca no papel, absorve aquilo que aconteceu, remoe aquilo dali que você fica doido quando você perde uma venda ou quando acontece algo de errado, mas você fala, tem que aprender. Não posso errar de novo. Então, aí foi seguindo e criando processos, né? Ao longo da minha carreira aí eu trabalhei, vai fazer 19 anos que eu estou exatamente como venda, né? Então, isso você vai adquirindo. É o que eu falo, vendedor, primeira coisa, ele tem que ter fome, né? De venda, tem que ter gana de venda. Aquele cara tem 3 pilares que eu falo do vendedor. Primeira coisa, o cara tem que ter fome, tem que querer ganhar dinheiro. Então, se você pegar uma pessoa que gosta muito de dinheiro, esse cara vai ter... Esse cara é o certo. Ele já tem um pilar. Sim. Ele vai para lá. Aí, outra coisa é o cara... aquele cara que segue processo. Ele segue processo como um mecânico. Você vai abrir um motor, você não vai abrir o motor, tá no carro ali na moto, você não começa a abrir o motor ali no carro. Primeiro você vai chavar fora esse motor, colocar na bancada e depois você vai começar a trabalhar. Existe processo. Vou começar pela tampa de válvula, vou descer cabeçote, eu vou abrir onde que tem que abrir. E se esse cara segue os processos corretos, então se ele já tem fome de ganhar dinheiro, e ele segue os processos dentro da oficina, esse cara já tá bom. Aí o que pega demais com todo mundo, em todas as áreas, mas gestão das emoções. São os 3 pilares que eu não abro mão. O cara tem que ter fome de querer ganhar dinheiro, ele tem que seguir processos de gestão da emoção, porque o vendedor, ele recebe 100 não todo dia, ou até mais, para poder receber um sim. Então, se o cara não tiver gestão da emoção, se o cara não tiver com a cabeça boa... Lógico que ele abandona, ele vai embora e perde as contas e vai trabalhar em outro lugar. Exatamente, por isso. E ele abandona a profissão, na verdade. Sim. Tem muitos vendedores que começaram a trabalhar para mim que o cara fica na dúvida. Eu cansei de chegar vendedor e olhar para mim, o vendedor olhar para mim e falar, Robert, eu não sou para isso aqui. Mas por que você acha que eu não sou? Não, porque não está dando certo e a pessoa quer desistir. Ela quer desistir, mas aí você olha, você tem ali, você vê que a pessoa é uma pessoa boa, aí você tem que investir nela. Calma aí, vem cá, vamos treinar o que está faltando para você, se é processo, se é fome de ganhar dinheiro, porque tem vendedor que entra, ele gosta de vender, porém ele não é aquela pessoa que tem gana. Eu falo que a gente tem que ter gana de ganhar dinheiro, tem que ter ambição a um certo ponto. Você não pode ser a troco de tudo que você vai passar por cima de tudo, não. Você tem que querer ter as coisas, a pessoa tem que querer ter um carro melhor, uma vida melhor, ter o poder de escolha financeiramente, né? E muita gente, às vezes, entra nesse mercado só porque acha bonito ou vai se passando por vendedor ali sem querer ter uma renda boa e segue. Mas, se ele não tiver essa fome de ganhar dinheiro, aí entra a minha parte que eu faço e eu planto essa fome, essa sede de querer mais dentro de cada um que trabalha comigo hoje ou nas equipes de venda que eu treino, né? É mais ou menos isso. E, Robert, você já teve, né, como você falou, são bastante tempo aí, né? São vários anos, né? Já teve vários momentos, já teve vários altos e baixos, né? Que a gente fala, tipo assim, cara, a gente é empresário, a gente tem o dia bom, mas também tem os dias que... Os dias de luta, né? Aqueles dias que a gente fala, nossa, hoje eu não quero sair de casa, né? Hoje eu não quero. E isso acontece, porque são várias coisas. A gente que é empresário, a gente... Tem vários setores que a gente tem que resolver no mesmo dia, né? Exato. E, tipo assim, teve algum momento, né? Tipo, nessa carreira toda que você tem aí, né? Como funcionário,
como dono de oficina, como mecânico, como vendedor, agora dono de loja, né? Mas já teve algum momento assim que você já pensou em desistir, largar a mão de tudo? E o que te fez continuar com isso tudo também? Fala um pouco pro pessoal aí te conhecer, né? Olha, eu vou falar para vocês, até essa pergunta é uma pergunta até que mexe um pouco comigo, porque ao longo da minha carreira toda, se eu falar para vocês, eu nunca tive um ponto de desistir, a não ser agora. A gente está falando, nesse ano de 2025, foi um ponto que eu quis parar. Chegou depois de 19 anos trabalhando nessa área, eu quis desistir de tudo com algumas coisas que veio acontecendo muito na minha vida, né? A gente, como você disse, a gente é empresário, a gente sempre busca melhor, sempre tenta alguma coisa melhor. Só que chega um ponto que a gente cansa mesmo. Só que na verdade a gente não está cansado daquilo dali, a gente está cansado emocional. Gestão das emoções, como eu falei antes. Sim, sim. E aí eu tive alguns problemas na minha vida, como percas familiares. Eu perdi minha mãe recentemente, vim passando por uma situação difícil financeira no ano passado. Eu me separei, então juntou muita coisa. Psicológica. Né? No final do ano de 2024 para início de 2025. E aí chegou um ponto que tudo aconteceu, eu tive essas percas na minha vida, a parte financeira começou a complicar, e aí eu não falo que eu quis desistir 100%, mas eu comecei a me perguntar se é nesse nicho que eu quero continuar, porque é uma questão assim, que a gente começa a se perguntar se aquilo faz sentido. Pô, eu tô há praticamente 20 anos nessa carreira, correndo, fazendo de tudo, sempre tentando buscar conhecimento, tentando fazer tudo, e aí veio essa questão na minha vida. Beleza, desistir ou não? Será que esse é ou não é? Sentei, gestão das emoções, organizei minha vida, olhei tudo que eu tinha e o que eu poderia fazer. Aí é onde veio o meu recomeço, que eu chamo, que é a questão das mentorias. É a questão de... Porque conhecimento, se a gente tem um conhecimento para nós, não faz sentido algum. Conhecimento ele só é válido quando você reparte, quando você compartilha esse conhecimento. É aquele negócio, né? A única coisa que você não perde quando você compartilha é o conhecimento. E aí lancei o curso Moto Boss Pro para quem quer iniciar nessa carreira, porque a questão de moto na minha vida, ela me deu tudo que eu tenho hoje financeiramente. É o que eu falo, eu cheguei lá de um simples... E conhecimento, né? E conhecimento. Que é algo que ninguém tira, né? Não tira. Porque assim, pode me tirar o dinheiro, mas não me tirou nada. Não. Porque o conhecimento que eu tenho é aquela coisa. Muito... a gente olha e algumas coisas... Você já ouviu falar daquele negócio? O cara fala, se eu perder tudo que eu tenho financeiramente, eu construo muito rápido dentro de um ano e melhor. E eu sempre falava, mas eu assustava com essa frase. Você se assusta com isso. E aí, será que é possível? Sim. E aí, realmente, essa questão veio comigo no ano passado, uma queda financeira muito brusca na minha vida. Só que eu já passei por muita coisa. Quando eu comecei lá na parte de mecânico, um lavador de moto, montador de moto, trabalhando numa concessionária, eles fecharam minha porta. Eu brinco que eu falo que eu sou quase igual o Silvio Santos, mas eu não comprei uma emissora, mas eu tive a concessionária, porque eles me fecharam a porta, porque não quiseram me colocar na área de venda, numa concessionária. E aí eu fui atrás de oficina, montei oficina, trabalhei com oficina, montei lojas de moto, abri minhas concessionárias, tive algumas concessionárias de moto também. E aí isso me juntou muito conhecimento. E aí agora nessa questão financeira do ano passado, que eu passei 2024, por algumas razões que eu mesmo decidi, e eu sabia que eu ia passar por isso, eu sabia que eu ia passar pela questão financeira e assim mesmo eu decidi fazer. Eu falei, eu sei que vai... Vamos dizer, me atrapalha, vai me fuder isso aqui, mas eu vou passar por isso. E depois como que eu vou fazer? Não sei, eu tenho conhecimento para fazer. E aí entrei nisso, fiz essa questão e até março mais ou menos eu decidi. Falei, não, realmente eu não vou parar de trabalhar com essa questão, não vou mudar o meu foco, porque eu tenho muito conhecimento em cima disso, só que agora também eu vou querer ajudar outras pessoas com o meu conhecimento e eu vou usar meu conhecimento dentro da minha própria empresa para poder alavancá-la de novo. Sim. E aí criei o curso Moto Boss Pro, que é para quem quer começar a trabalhar com compra e venda de moto. Só que esse curso também pode ser para carro, porque o cara quiser, ali tá a cereja do bolo ali para quem tem. Gravei esse curso, está na Hotmart hoje vendendo. Isso já me alavancou um pouco financeiramente. E aí eu soltei a parte, tem vários lojistas de moto que não conseguem desempenhar como a gente consegue desempenhar. Hoje um lojista, ele tem 50 motos, ele vende 20.
Na verdade, a mentoria eu coloco para o cara que tem 20 motos vender 40. Eu tenho essa cereja do bolo pelo conhecimento que eu tenho e onde eu comecei a parte da mentoria. Minha loja, no começo do mês, no começo do ano, a gente estava lá com, sei lá, vamos dizer, tinha 15 motos em estoque. Hoje eu tenho mais de 50 motos em estoque de novo. Estou falando de 6 meses para cá. Então, na verdade, muda tudo, né? Curto tempo. E aí eu falo assim, o mercado de moto é muito bom? É um mercado bilionário. Quem sabe jogar o jogo, quem vende é quem sabe jogar o jogo, quem segue todos os processos. Quem alavanca a sua empresa ali é quem sabe jogar o jogo. Hoje o jogo não está para amador. Então, se o cara não tem conhecimento, se ele entra nesse jogo para jogar amador, ele tá fora, ele não vai conseguir. Ele vai sair fora rapidinho. Mas vai sair muito fora. Robert, o que eu queria te perguntar? Se hoje você perdesse tudo, você voltaria... Na verdade, são duas perguntas. Voltaria no ramo de moto? O que você faria? E você acha que quanto tempo você voltaria num patamar que você tá hoje? Então, isso é um pouco relativo à questão da moto hoje. Posso ter outros nichos de empresa, mas eu não paro com a moto mais. A moto realmente é uma paixão que a gente tem desde lá do começo. E parar com compra e venda de moto, trabalhar com moto, não. Porque eu já sei que ali é o mercado bilionário. E hoje tem alguns projetos futuros aí para muito mais junto à moto. O mercado bilionário, por que eu vou querer mudar? O mercado imobiliário é um mercado bilionário. Sim. Só que eu não tô nele. Eu tenho 20 anos, na verdade eu comecei a mexer com moto em 2002, eu tenho 24 anos que eu mexo com moto, então é muito tempo, eu tenho conhecimento disso, eu não deixaria a moto. Mas em questão de dinheiro hoje, quanto você precisaria para começar? Eu não preciso de nada para começar. O conhecimento que eu tenho não precisa de nada. Mas assim, nem para comprar uma moto, para poder vender? Não, O que você faria? Aí que tá a questão que eu ensino quem quer começar no curso Moto Boss Pro, eu ensino quem não tem dinheiro a começar nesse mercado. É muito simples, essa que é a questão. Hoje eu pergunto para você, eu quero montar uma loja de moto. Quanto que tem que ter de capital? Nada. Não tem que ter nada de capital, você tem que ter conhecimento, tem que saber vender, tem que saber comprar. E eu não preciso de ter uma moto para poder vender ela, eu vendo a tua. Entendeu? Eu vou vender a tua moto, eu não vou vender a minha. Como se consignado, né? Como se fosse um consignado, mas na verdade como se fosse um corretor. Só que o corretor, na verdade, muita gente trabalha para ganhar 200, 300 reais. Aí com o conhecimento que eu tenho, eu te coloco 3, 4, 5 mil no bolso na venda de uma moto. O conhecimento que eu tenho me permite fazer isso hoje. Então por isso que se eu tirasse 0 reais na minha conta, não tenho nada e não tenho mais nenhuma moto, como que eu vou começar? Eu só preciso de um telefone. Se eu tiver um telefone na mão, acabou. Eu não preciso de mais nada. A gente sabe, a cereja do bolo já é muito simples hoje. E Robert, nessa caminhada sua, teve bastante pessoas assim ou referência que te inspirou? Olha, meu pai, claro, me ensinou muito a ser homem, na verdade, né? Você trabalhar, pagar suas contas, fazer aquela coisa, só que ele me ensinou o básico. E ele tinha o básico lá, então ele me ajudou muito nesse quesito. Uma pessoa que me inspirou muito, que é um cara que ele é meu amigo, meu irmão de sangue mesmo. A gente era muito parceiro. Então um dos caras que me inspirou muito em algumas coisas, além do meu pai, é o meu irmão, que eu falo que era meu amigo, meu irmão e meu pai junto, do mesmo jeito que eu era dele. Eu era o pai dele, eu era amigo, eu era o irmão do mesmo jeito. E a gente sempre trabalhou muito junto nisso. E é claro, vamos falar de nomes aí de outras pessoas. Eu sempre modelei o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, eu acho que ele é um cara muito estrategista, é um cara que eu admiro as negociações dele, então é um cara que eu modelo ele hoje. Na verdade, não me espelho, eu modelo ele, na verdade, né? E você acha que todos têm que modelar alguém? Sim, na verdade. Começar? Ou... Na verdade, hoje é uma das coisas na mentoria que eu passo e que eu já fiz muitas mentorias também. E eles falam, os bilionários da vida... Você, para começar, você tem que ter um ponto de partida e você precisa de modelar alguém. Pegue alguém do seu nicho que você quer, vê quem obteve sucesso e vai modelar esse cara. Vê como que ele começou, vê o que ele está fazendo, vai copiar. É lógico, é o copiar mesmo. É lógico que você não vai copiar um bilionário da estratégia que ele está fazendo lá hoje. Você tem que se adequar à tua realidade. Mas modelar alguém, isso é primordial para qualquer um que está começando qualquer tipo de negócio. Isso daí, eu modelo, o Flávio Augusto já fazem alguns anos, e recentemente agora
eu também estou modelando também o Kaká Diniz, que eu acho ele um cara muito sensacional em questão de estratégia, em questão de cara humano, família. Não que eu não ache isso do Flávio Augusto, também acho muito. Só que o Kaká Diniz também eu acho ele muito top. Então são duas pessoas aí que hoje eu modelo eles para dentro dos meus negócios, né? Dos negócios. É isso. Mas e quais os erros você vê muitos vendedores fazer quando começa e no mercado mesmo do dia a dia? Você fala erros de vendedores, assim, Vendedores né? que tá começando. Ó, vendedor hoje é assim, hoje a gente estava falando, mecânico hoje está muito escasso. Vendedor, então, você não faz básico, tanto que é difícil. Eu estou contratando vendedor na minha loja a todo tempo. Se você colocar 50 vendedor, eu contrato 50 vendedor para trabalhar comigo. Uhum. Mas se você me entregar um, eu já agradeço. Não tem. Erros de vendedores é não acreditar no próprio produto. O cara não acredita nele e ele não acredita no produto. Tem muito, sabe aquele tipo de cara que começa, eu estou trabalhando nessa empresa aqui até arrumar outro serviço. Eu estou trabalhando... Antigamente tinha muito disso. O que você está fazendo? O cara tinha vergonha de falar que ele era um vendedor. Antigamente tinha isso, não sei se vocês passou por essa fase. Mas se você falasse há 20 anos atrás, o que você é? Você é um vendedor. Você não tem profissão nenhuma. Não tem profissão Se o nenhuma. cara não fosse um mecânico, um pedreiro, um pintor, se ele não fosse um funileiro, ele não tinha profissão. Agora, antigamente eles tinham vergonha. Agora hoje, o cara bate no peito que ele é vendedor. Os bons vendedores, né? E existem vendedores executivos, que é aqueles caras que faturam mais de 500 mil mensal. Então ele já Na verdade, ganha mais que médico. o cara ganha muito mais. Muito mais. Vendedor hoje, uma comissão que ele fizer, dependendo da empresa que ele estiver trabalhando. Por exemplo, uma empresa que estiver trabalhando é uma venda de um imóvel. Eu conheço um amigo meu, que ele é corretor de imóveis, ele é um vendedor, e ele só vende prédios. Ele vende prédio completo. Então, tipo, uma comissão dele que ele faz ali numa negociação, ele leva 600, 700 mil numa comissão. Então, esse cara, ele é um vendedor. Um médico vai ter que trabalhar, sei lá, se for um cirurgião plástico, pelo menos uns 5 meses. Sim. Agora, se for um de postinho, vai ter que trabalhar muito tempo. Mas, assim mesmo, o médico ainda também tem que ser o vendedor. Se ele não soubesse vender, não vai adiantar, tem que vender. O vendedor hoje, o erro dele, na minha cabeça, é ele não acredita nele, não acredita no produto. E aí também entra a parte de gestão. Se o cara não tem uma gestão por ele, às vezes ele não vai conseguir desempenhar mesmo, não tem um treinamento. Isso, na verdade, vai de empresa também, né? Porque... Na verdade, assim, todas as profissões, né? A gente veio de cidade pequena e, assim, como a gente tava conversando e eles não acreditam na nossa profissão. E aí, quando você pega um patamar, a gente pensa assim, nossa profissão é top. E a nossa profissão de mecânico, do Bruno é empresário também. Sim. E antes mecânico, né? E tipo assim, a profissão é top também. Vendedor é top, mecânico é top, pintor é top, pessoas que estão ganhando dinheiro, tá em falta muito no mercado, né? Não tem, né? No mercado. Hoje não tem, hoje tá muito difícil. Qualquer tipo de profissional, na verdade. Você vai pegar um profissional mesmo, tá difícil para qualquer área. Aqui você falou, um mecânico. Acha um mecânico para trabalhar na tua oficina para mim. Você não acha mecânico, cara. Difícil. Aí você vai pegar um cara que ele é muito bom como mecânico. A hora que ele coloca, você coloca... Eu falo que eu vivi isso. Eu tive, na minha oficina, eu fiquei por oficina, pra você entender, eu tive 23 mecânicos trabalhando para mim. Nossa. E eu tinha 23 mecânicos trabalhando para mim, e tinha gente que tinha de mecânica o que eu tinha de idade. Então. E o cara não sabia o que eu sabia. E ele era o top de mecânico da minha cidade. Então, o bom profissional mesmo, na hora que ele entra para trabalhar para você, você olha o cara e fala, puta, esse cara, ele é muito bom, mas falta tanta coisa para ele. Eu falo, pô, esse cara tá 30 anos na profissão e eu aqui com, sei lá, 5, 7 anos de profissão, eu sei muito mais que esse cara. Não falando que eu sou o bichão do negócio, não, mas é que tem gente que não busca, não se profissionaliza, não vai atrás. Ele aprende o beabá, pega uma chave 10 na mão e uma Philips, ele acha que é o mecânico. É como você disse, que ele não quer crescimento, né? Sai da zona de conforto. Zona de conforto, ele falou verdade. tudo. Ele não tem ganância de ter um carro bom. Tudo tá bom pra ele. Se ele chegar em casa, pagar as contas dele, e tá tudo certo. E não é bem assim que funciona, pelo menos eu acho, na minha opinião, né? Mas né? Não tem o que fazer. Hoje, na verdade, todo mundo quando começa a trabalhar, a ideia é pagar as contas, né? Vamos pagar as contas, comprar uma motinha, comprar um carrinho, vou comer uma pizza ali uma vez na semana e tá tudo bem. Vou viajar uma vez por ano pra praia ali, vou pra
os passantes ali. Então, assim, só que aí vem da parte de cada um de nós aí. Por isso que a gente sai fora desses 99% e entra no 1%, porque a gente quer mais, né? É essa questão de sempre querer mais. A gente quer pagar as contas do mês. E quando você trabalha querendo pagar as contas do mês, você nunca vai sair daquilo, porque você sempre vai pagar a conta, que é o que você está querendo. Agora, se você trabalhar para você obter coisas melhores, aí sim muda todo o jogo. Tudo vem da cabeça, na verdade. Na verdade, vem oportunidades, né? É tudo coisa que acontece. Ô Robert, bom, vendas, né, de moto são várias, né? Sim. E existem muitas recorrências, né? A pessoa comprou uma moto de você, dali um tempo vai, compra outra, existe isso na sua loja. E tipo assim, como que você chegou a conquistar a confiança dos clientes para construir, tipo, a reputação sua no mercado? Entendeu? Sim. Porque tem tudo um contexto, né? Eu falo que quando a gente vende, né? Você fala, tipo, vendedor. Vendedor não é simplesmente, eu tenho aquilo ali, é tanto. Não, tem todo um trabalho por trás para você, como se diz, conquistar o seu cliente, né? Conquistar o coração do teu cliente para comprar aquela moto, por exemplo, né? E acontece muito do cliente ter aquela recorrência, tipo, comprei a moto, cansei dela, fui lá, troquei, peguei outra. Tem muito isso na sua loja? Tem, a gente tem. Graças a Deus a gente tem muito ali pelo trabalho que a gente executa mesmo, né? E essa é uma parte dos processos, porque tem muito empresário que fica sempre buscando novos clientes e esquece de trabalhar os seus próprios clientes, né? Mas é claro, a confiança a gente adquiriu ao longo da jornada da Dermotos, na verdade, né? Tem aí a confiança geralmente é no pós-venda, né? Exatamente, na verdade. É tudo do começo ao fim, né? É do começo ao fim. E a venda ela só se concretiza mesmo quando você faz um bom pós-venda. E eu tenho vários clientes, até hoje, por sinal, hoje eu entreguei a moto para um cliente lá hoje, que é a quinta moto que eu vendo para ele em menos de 1 ano e meio. Então, tá aqui. Então, assim, e o que é bacana, né? É legal que ele veio e comprou uma scooterzinha comigo lá atrás. E é legal porque a gente vende, e o nosso negócio não é só vender a moto, é vender o sonho. Vendi uma scooter para ele, da scooter ele veio, pulou numa MT-03, já saiu de uma motinha baixa cilindrada, pulou numa média. Da média cilindrada ele veio e comprou alguma outra moto nesse meio, eu não me lembro agora qual que foi a moto. Depois ele comprou uma CB650 e hoje eu entreguei para ele uma BMW. Então, assim, cara... É gratificante, Nossa, gostou demais. E aí esse cliente, esse pós-venda vem todo o tempo, né? Porque a gente não só entrega, tanto é que a gente tem um sistema de gestão na minha empresa, que é onde a gente busca o cliente lá todo mês. Por exemplo, você compra uma moto na Dermotos hoje, daqui 30 dias você vai receber uma mensagem no seu WhatsApp perguntando como que está a sua venda, como que está a sua moto, se ela está precisando de alguma coisa e te lembrando que se você trocou o óleo ou não. Ameniza uma parte de garantia que às vezes a pessoa não sabe, estoura o motor para uma troca de óleo. Só que eu vou lá cutucar o cliente. Tua moto tá boa? Tua moto tá na garantia ainda. Tem algum problema? Vem até nós. 60 dias após a compra, outra mensagem. 90 dias. Antes de dar 90 dias, uns 5 dias antes, nosso cliente recebe outra mensagem. Daqui 5 dias a sua moto vence a garantia junto à Dermotos. Está tudo bem com a sua moto? Se não estiver, conecta a Dermotos nesse momento, para poder resolver esse problema. Então, essa é uma questão que lojista hoje, o cara vende e ele sai correndo. Se o cliente passar lá para pegar alguma coisa, ele assusta. Nossa, é alguma garantia. Eu não. Passou na porta, já pensou no pior, né? Não, o cara já acha que tá danado. O cara acha que deu algum problema. O cara, então... E ali na Dermotos a gente sempre fez isso. Eu sempre cutuquei o cliente para saber se tá tudo bem com ele. E tá tipo tudo assim, com ele, só não te cortando aí nesse ponto, né? Só o que dá pra gente entender o que, né? Você sabe o produto que você tá vendendo. Porque você tá falando... você acabou de mencionar, né? A questão... que algumas pessoas vendem, né? Aí a gente entende o quê? Um vendedor comum para um bom vendedor. Sim. E, tipo assim, se ele tem medo, é porque ele vendeu... Ele vendeu algo que ele não confia. Que ele não confia. Exato. Agora, se ele tem algo na mão que ele confia, que era aquela questão que você está falando do produto que ele tem, que ele confia naquele produto, ele vai vender, ele não vai ter problema. Exato. E assim, a gente faz toda uma análise, passa toda uma vistoria antes de comprar, uma vistoria depois antes de vender. Só que acontece, a gente trabalha com produto usado. Sim. E isso pode acontecer de dar problema. Só que eu sei cada mercadoria que eu estou vendendo dentro da loja. É aquela coisa, eu tenho 20 anos de mecânica. Hoje eu estou com a parte de empresário, tudo bem. Mas é que eu falei para você que você teve lá na empresa.
Tretou, relou, cara, eu vazo pra oficina lá. Eu tenho uma oficininha pequena lá, eu falo, pô, vamos lembrar os velhos tempos aí. Eu vou lá e pego uma moto, vou eu revisar ela, vou eu fazer um polimento. Aí o goiano fica bravo comigo se eu pegar pra polir lá. Não é nada, mas é assim. E bem tocar, né, doutor? Assim, o goiano, né? O goiano que esteve aqui no podcast com a gente, né? Ele também faz trabalhos pra você, né? Isso, é um grande parceiro da gente lá. Ele que faz a estética da moto. O goiano é fera no que faz, né? Não precisa de... Eu acho que... Olha, pra vocês entenderem, eu trabalho na... Ó, Goiano, questão... você tá ouvindo, né? Você tá ouvindo, ele tá falando bem. Vamos dar de brinde aí uns polimentos. Mas verdade, eu tô no mercado faz 20 anos aí, mexendo com moto pra lá e pra cá, e é difícil arrumar um parceiro como Goiano. Na verdade, ele sabe o que faz, ele deixa as motos lá impecável ali. Depois a gente faz a revisão, manda pro Goiano. Goiano, embeleza essa bonitinha aí, ele entrega pra nós no padrão. Ele dá o talento. Você acha que tudo que você falou agora, a gente pode trazer pra oficina? É o que? A gente conserta um carro e a gente liga pro cliente e fala, ó, como que tá seu carro? O que você acha? Não só no seu negócio, né? Não só no seu negócio, em todos. Mas é assim, a parte de mecânica, a parte de oficina, quando eu tive oficina, para vocês entenderem, eu comecei dentro da minha cidade de Votuporanga, uma cidade pequena, e lá já existiam oficinas de nome, de 20 anos de casa. Eu comecei a minha oficina com 1 ano, 2 anos de casa, a gente não tinha muita coisa, então faltava aquela confiança. Só que, em menos de 2 anos, eu já tinha 23 mecânicos trabalhando para mim. Então, assim, por quê? O mecânico, na verdade, ele vende produto pro cara, só que a grande parte é o que a gente comentou, é o pós-venda. Você vai ganhar o teu cliente, cara, você pode fazer um serviço ali, beleza, pode dar problema, mas você vai ganhar teu cliente na entrega do produto. É na entrega. É a mesma coisa quando você vai no médico, eu tô com dor de cabeça, passando mal, ele vai lá, te dá uma injeção, te manda você pra casa. Você chega em casa, o que eu tomei? Não sei. Mesma coisa, levou o carro na oficina pra arrumar. Arrumou lá, quanto que custou? Sei lá, 500. Você paga, beleza, ó, te cobrei R$500 porque eu fiz. Troquei o filtro de combustível, troquei uma correia, fiz isso, fiz aquilo, ó. Isso daqui tá mais ou menos meia vida, isso não tá tão legal. Passado o mês, se você não tem uma agenda na tua oficina, se você não tem um pós-venda, para chamar esse cara em 30 dias, você tá perdendo, você tá jogando no jogo de amador. Então você acha que tem que ligar para ele e perguntar? Pós-venda é em todo lugar. Ou uma mensagem no WhatsApp? No mínimo, coloca um bootzinho para lembrar ele daqui 30 dias. E aí, como é que foi o trabalho? Tudo bem? Tá legal? Tá precisando de alguma coisa? Cara, uma coisa doida, olha para você ver, pós-venda, olha que negócio legal. Tem a pizzaria aqui em São José do Rio Preto, e eu era acostumado a pedir pizza nessa pizzaria toda sexta-feira. E eu fiquei 2 sexta-feiras sem pedir. Eles me chamou no WhatsApp e me mandou que essa pizza, que fazia 2 semanas que eu não pedia, eles identificaram que fazia 2 semanas que eu não pedia pizza, porque... E a pizza que eu gostava, que era de lombo com portuguesa lá, que top. Tava no forno e se quisesse, em menos de 15 minutos, tava na minha casa. Como que você não compra a pizza do cara? Não tem nem como. Eu tava em casa todo. Aí já muda toda a história, né? Isso, é o que eu falo pra você. Isso é a pessoa lembrar da gente, né? Não, é o básico. Que nem, ó, eu tô com a minha caminhonete. O dia que você foi lá, eu esqueci de falar, até eu preciso levar lá pra você poder trocar o óleo da caminhonete lá. Eu tô com a caminhonete aqui, vencida o óleo faz 2.000 quilômetros. E eu tô andando com ela. E aí, tipo assim, eu levo ela sempre num parceiro. E, tipo, ele já tem a média que eu troco lá. E ela chegou, e se ele me manda uma mensagem, falou, vem pegar a caminhonete aqui, eu levo aí pra você. Só que no dia que você foi lá, eu entrei na caminhonete e falei, tá vencido o óleo, preciso levar pra você trocar uma ideia com ele. Só que, tipo assim, imagina só, esse cara que trabalha comigo lá, que ele faz esse trabalho pra mim, ele deveria lembrar pelo menos uma média disso. Porque você tem que ter o histórico do seu cliente. Se você não tiver... Cara, isso aqui é jogar um jogo de profissional... Conheça pessoas, conheça seu cliente. Você sabe quando você tem seu cliente lá na tua oficina. Você tem, cara, o cara vai ter que rodar lá 10.000 quilômetros com esse carro. Ele é um vendedor? Quanto que ele roda? Ele viaja com esse carro? Ele roda em 3 meses. Se você não mandar uma mensagem para ele em 2 meses e meio, ele vai parar no posto. Sim, você troca o óleo e você perdeu a troca de óleo. E você sabe de uma coisa? Que tipo assim, o simples você ligar pro cliente e agendar. Hoje eu vou calibrar seu pneu, passa aqui. Isso muda toda a história. Tipo assim, meia hora que você perde ali, sei lá, o João hoje vem na segunda-feira, na terça-feira vem a Maria, na quarta vem... E parece que não. Isso é uma recorrência, né? As pessoas esquecem de calibrar o pneu. Sim, com certeza. E a hora que você for fazer o serviço como que ela vai negar, né? Não tem como fazer. Não tem como negar. O cara pega uma confiança em você, pega uma confiança na sua empresa e pega uma confiança em você, né? Isso, o pós-venda, ele é... Na verdade... O pós-venda bem feito, você tem uma venda recorrente. Um pós-venda mal feito, você perdeu um cliente. Isso. Você perdeu um cliente, não tem o que fazer.
Você pode até dar o suporte para ele, mas se você não lembrou esse cara, você entrega, que nem, ó, se eu vendo uma moto lá, não dá problema nenhum, não dá problema de nada, eu vendo a moto, entreguei aqui e ele vai embora, e não passa os 90 dias de garantia, não deu problema nenhum, eu não mando um oi para ele, beleza. Na hora que ele for trocar de moto de novo, ó, eu troquei uma vez na Dermotos, agora eu passo o outro no vizinho Motos ali, eu vou trocar no vizinho Motos, acabou. Só que, se eu deixo um sistema de gestão mandando mensagem para esse cara a cada 3 meses, a cada 6 meses, ele não vai esquecer de mim. Só que é assim também. É aquela questão, por isso é processo. Eu pego o cara que comprou uma MT-03 e gastou 30 mil reais na minha loja numa moto. Se esse cara comprou uma MT-03, ele financiou, vai pagar em 48 vezes essa moto, em 24 eu estou mandando mensagem, em 24 meses eu estou mandando mensagem para ele. Só que a gente é um pouco mais ansioso. Em menos de um ano, se entra uma moto, 500 cilindradas lá, que eu sei que encaixa para aquele cara, eu vou ligar para ele, ô Donego, ó, você tá com a MT ainda, não tá? Tá legal, bacana, e, entrou uma 500, quer passar aqui para você dar uma volta? Sem compromisso, só para você testar o motor. Dá uma olhada. Já fez o compromisso. Cara, o cara não vai cara pegar. passa, velho, o cara Já, passa. já terminou uma parcela do que ele tava pagando. Aí ele chega na loja, aí ele fala, não, mas você não sei o que, não, beleza. Daí ele vai lá, passa, ele olha, vai dar uma volta. Não quero nem andar, que senão eu vou comprar. Anda, só pra você testar o motor, cara. Vai lá pra você ver como é que é a potência. O cara deu uma volta, mas eu tenho ainda mais 30 meses pra pagar da minha moto. Mas eu vou te contar um segredo. Se você quiser, a gente financia nessa daqui, quita essa, dá pra você fazer. A hora que você vê, você fez uma venda. E sabe o que acontece? Você vende a moto pro cara, numa situação dessa, e ele fica tão contente. A gente fica contente porque o cara também já assumiu o patamar, subiu o patamar de moto dele, de cilindrada, tudo. E o cara fica tão contente porque você lembrou dele. Sim. Cara, eu passo de vendas na loja 50, 60, 70 vendas por mês. Fora todos os clientes que a gente não conseguiu fechamento. Para você entender, a gente tem uma quantidade de leads lá de mais de 1.500 leads mensal. Então tem muita gente que passa... Quando você lembra do cara, é aquilo que eu falo para os meus vendedores. Você vai vender uma moto? Vai. Para quem você vai vender uma moto? Primeira coisa. Para quem você vai vender uma moto? Você vai esperar o lead cair? Você vai ficar esperando? Não. Lembra daquele seu cliente lá atrás. Ó, aquele cara que tem uma 160 que ele vai pular para uma 250. O cara que tem uma 250 que vai pular para uma 300, uma 500, uma 400. Então você tem que ir lembrando desses clientes. Quando você liga, é o que eu falo para todo mundo, né? É a venda ativa. Porque o vendedor passivo, ele tá fora do jogo. O vendedor é que eu brinco muito lá. Eu falo, gente, o vendedor atrás do balcão não vai vender nada. Sim. Não funciona. O vendedor tem que ser o ativo. Venda passiva não funciona. Sim. Então, quando você faz aquele ativo que você liga, se eu ligar pro seu Brunão, passa aqui. Você falou pra mim ali, cara, no dia que você esteve na loja, eu tenho vontade de comprar. Logo menos você se lascou. Virei cliente. Mas eu tenho Será que eu vou andar numa BM? Então, eu tenho o produto que você quer. Você tem um sonho, tá fácil pra mim realizar. Como que eu não vou te vender uma moto, cara? Daqui a um tempo eu te ligo, eu passo aqui pra dar uma volta. Aí acabou. Né? Será que eu posso? Ô Robert, e tipo assim, você falando vamos falar de um programa, de um sistema, né, que lembra da gente ligar para os nossos clientes, porque correria nossa é muita, né? Sim. Muitas vezes a gente acaba esquecendo de ligar para o nosso cliente. E, cara, eu já fiz algum tempo, né? Eu usava uma agenda feita à mão. Sim. Cliente tal hoje fez uma troca de óleo. Vou ligar daqui 6 meses para ele. Jogava lá daqui 6 meses para frente. Abria cedo a agenda, já tinha uma agenda perfeita para me ligar para o cliente passar na oficina. Então, assim, não precisa também você investir muito, né? Com pouca coisa você consegue já fazer um negócio caminhando, né? Com certeza, essa questão funciona muito. O papel nunca vai deixar a agendinha nunca vai deixar de funcionar. Sim. Só que quando você, como empresário, você pensa em escalar teu negócio, aí você tem que investir. Você tem que investir. E hoje investir num sistema de gestão não é muito valor hoje, sistema de gestão. Tem vários sistemas que você pode comprar ele aí e paga mensal. Não tem aquela coisa de você investir tanto dinheiro. Então, o que eu falo assim, você tem que ver todo o teu negócio. Você tem que colocar ali o teu negócio, que pé que está teu negócio. Ele suporta você gastar, um exemplo, 10 mil num sistema de gestão seu próprio, que é onde você vai pegar uma empresa, desenvolver um software para você. Não suporta. Hoje minha empresa não dá para gastar 10k num sistema. Só que tem um sistema ali que adequa a várias empresas que custa tipo 1.500 conto, depois você vai gastar 500 com ele por mês.
pronto, vai lá e coloca esse sistema. Por quê? Que nem você falou para mim, a gente não tem tempo de ficar ligando daquela coisa. Você pode até montar a tua agenda. E você lembrou de olhar a tua agenda? Muitas vezes a gente não lembra de olhar a agenda. A gente não tem tempo, principalmente numa oficina, que nem vocês falou. Você imagina eu com quantidade de 1.500 leads todo mês que passa. Eu estou falando de 18 mil leads que passa na minha loja durante um ano. Você acha que eu vou lembrar de ligar para 18 mil clientes? Só que a gente cadastra todos esses clientes dentro do nosso sistema e o meu sistema vai ficar buscando esse cara ali. Uma hora ele vai comprar. Se ele não comprar, ele vai bloquear a gente. Mas ele não vai esquecer de mim. E acontece. Tem gente que vai lá e fala, pô, tira aí, não sei o quê. A gente vai lá e tira o cliente. Mas assim, a ideia é faturar. Mas essa questão, quando você tem um sistema de gestão, te sobra tempo para que você faça outras coisas que vai te dar mais resultado. O tempo que você para pegar a tua agenda e mandar mensagem para o seu cliente, você demora 2 horas. 2 horas você abriu o motor de um carro que você cobrou 2 mil de mão de obra. Sim. Então, você tem que ver o que te cabe mais. Compensa pagar um sistema de gestão ou compensa ainda fazer na mão? A gente tem que pôr na balança, né? Exatamente. Tem que ver o custo-benefício disso, né? Hoje, por exemplo, na loja que a gente está lá com 4 vendedores cadastrando, estou contratando mesmo, viu? Quem quiser trabalhar com venda, a gente treina, tá? Aí, pessoal. Vocês estão ouvindo aí? Eu preciso, na verdade, eu não preciso de vendedor, eu preciso de gente que tem o perfil de vendedor. Lá a gente vai treinar essa pessoa. Não precisa conhecer nada de moto. Se não conhecer nada de moto, melhor ainda. Te garanto que em 2 meses você está ganhando dinheiro. Não tem o que fazer. Tá com o cara, mas... E a tecnologia, né? Que de alguns anos para cá a gente vê que a tecnologia que eu falo são as redes sociais. Certo. Tá ganhando cada vez mais forma, né? Tá crescendo aí no mercado. E isso mudou para você vender moto? Porque você já tem um tempo, né? Já vendendo moto. E eu falo que isso que eu joguei aqui agora, né, na mesa, acho que já passou para você várias vezes, né? Com certeza. Antigamente, quando eu comecei com venda de moto, né, quando eu comecei nesse mercado, não existia o WhatsApp na vida, não existia um Facebook, não existia um Instagram, não existia essas plataformas, o Mercado Livre, não existia o LX, não existia nada. Esse mundo digital, acho que vem acontecendo de uns 10, 15 anos para cá, né? E veio para ajudar, né? Veio para somar só para nós. É aquele negócio que antigamente a gente tinha que vender boca a boca. Eu não tinha condições de vender uma moto. Eu tô aqui em São José do Rio Preto, eu não tinha condições de vender uma moto para Cuiabá. Não tinha como eu vender uma moto para Cuiabá, 1.500 km daqui, sei lá, talvez, não sei quantos km dá. Mas, um exemplo, eu já vendi moto, hoje o digital me permite vender moto, eu já vendi moto por mais de 3 mil km longe da loja. Sim. Então, assim, a gente trabalha no online. Então, o digital hoje... Ainda insisto, quem não está fazendo no digital está fora do mercado. Na verdade é uma arma muito grande. É um canhão. É um canhão. Hoje, aqui a gente está aqui hoje, como que a gente queria aparecer aqui de alguma forma? A gente está no podcast aqui hoje nessa situação, porque existem essas ferramentas. Se não tem, a gente poderia fazer um bate-papo aqui, tira foto e a hora que você vai no churrasco você mostra pro teu primo, pro teu vizinho. Antes era assim, né? Fita cassete, né? Era assim, era assim, meu. Tem tudo. Agora, esse mercado digital, ele veio só para somar. Veio para somar muito, é lógico. Tem muitos golpes na internet. Tem N coisas ali. Todo dia acorda um cara querendo dar o golpe em alguém. Tem que tomar muito cuidado com a internet. Tem que validar muitas questões, principalmente o cara que vai comprar um produto, né? Tem que comprar uma moto. Pô, o cara vai comprar uma moto, vai pagar 20, 30 mil reais, 50 mil reais numa moto. No online, ele tem que validar certas coisas ali. Não pode sair comprando, depositando dinheiro na conta. Mas o mercado digital hoje, o que eu falo, as empresas conseguem escalar 100 vezes mais num pequeno espaço de tempo. Um pequeno muito curto ali, assim, sabe? É por isso que a gente consegue alavancar muito rápido aí todas essas questões. Sim. Ô Robert, você falou, na verdade a gente tava conversando e você falou que você quebrou. Na verdade eu queria fazer outra pergunta para você antes. Qual é o teu faturamento hoje da sua empresa? Hoje a gente fatura, na minha empresa, a gente vai bater na média de uns 20 milhões ano. 20 milhões anos. No ano. E aí você falou pra gente antes que já quebrou. E parece que não foi uma vez não. Qual foi esse sentimento? Hoje na minha empresa a gente fatura 5 milhões, mas eu cheguei, vou faturar mais ou menos uns 20 milhões, né? Que é o que a gente está prospectando para esse ano. Mas até 2023, 2024, ali no início de 2023 eu faturei quase 70 milhões. Aí, ó. Era 12 lojas trabalhando, era muita coisa.
era muita coisa hoje. E essa questão hoje, e aí veio essa parte de 2024 que eu decidi fechar todas as lojas, né, e decidi parar com essa questão. Eu já sabia que eu ia ter muito problema financeiramente, por isso que passei aí por um período complicado e a parte de quebrar, eu acho que acontece com alguns empresários aí. E é lógico, a gente paga as mentorias para poder adquirir o conhecimento e não quebrar, né? E eu passei por algumas coisas, mas então, a gente que está no jogo tá sujeito a tudo, sujeito, né? não tem o que fazer, né? Tudo. Faz parte, né? O Bruno também, né, Bruno? Você passou por um momento difícil, né, Bruno? Ah, eu passei alguns, hein? Eu, olha, pra chegar, tipo assim, não vou falar que tô, né, hoje tô aqui, né? Tá num recomeço aí. Tô recomeçando, mas já tive bastante tombo, levanta, toma de novo, só que era tipo assim, você errava aqui, aí você fala, isso aqui eu não erro mais, mas erra naquilo ali. Então você vai errando, chega uma hora você para de errar, né? Uma hora vai ter que parar. Quando a gente morrer, a gente vai parar de errar. Mas eu acho que assim, a gente ter uma empresa, né? Vamos falar, a gente é empreendedor, né? É muitos obstáculos, né, cara? E eu acho que eu comentei com você também, né? A gente, que nem eu mesmo, né? Eu abri minha oficina, eu, tipo, manjava bem de mecânica. Eu não vou falar que eu era o melhor mecânico, que eu acho que melhor, o ótimo, sempre vai ter um que vai saber uma coisa, você não sabe. Sim. São trocas de informações, né? De informações. Mas na parte administrativa, na parte financeira, eu acho que a gente peca muito. Tem que tomar Porque a gente cuidado sabe com isso. trabalhar, mas a gente não sabe o que você está falando. Exatamente. Ganhar dinheiro, a gente não sabe administrar, né? A gente vai aprender a administrar quando a gente quebra. Exatamente, é que nem um jogador de bola ali, né? O cara que ele é atacante, ele sabe fazer gol, ele não sabe administrar o time dele. Ele pode até ter uma noção, mas ele não sabe administrar. Então, para isso, tem que ir lá e focar. Foi o que aconteceu comigo, na verdade. Quando você questionou, você me perguntou a questão de quebrar, né? Sim. Eu não falo que dessa vez eu quebrei, mas eu afundei muito financeiramente, para você entender. Muito mesmo. Muito. Não me faltou comida dessa vez, mas passou perto de faltar. Mas em 2014, realmente, eu quebrei, porque eu estava com a oficina na época lá, muita gente trabalhando para mim. Para você entender, comecei com a oficina de moto, montei o setor de peça, do setor de peça eu abri uma distribuidora de peça de moto, porque é aquela coisa. É assim, quando eu tinha 18 anos de idade, uma pessoa que estava do meu lado num jantar olhou para mim e falou, cara, você é um empreendedor. Contando as coisas. Eu tinha 18 anos de idade. Aí ele plantou essa semente na minha cabeça. Eu falei, que é isso, empreendedor? Eu fui aprender. Se eu soubesse. Meu Deus do céu, que loucura isso aí de empreender. Ainda mais empreender no Brasil, né? Que nem fala o Janguia Diniz. Para empreender no Brasil, você tem que pular de um avião sem paraquedas e construir um paraquedas na descida para você não morrer. Isso é empreender no Brasil. É verdade. Então é basicamente isso aí. Então, assim, plantou isso daí na minha cabeça, falei, puta, aí falei, nossa, cara, eu acho que eu sou bom mesmo nessa coisa, e comecei a mexer e buscando conhecimento, aí oficina, setor de peça, distribuidora de peça, montei outra oficina em outra cidade, aquela loucura, o negócio voou, aí faltou gestão. Eu era um menino de 24 anos de idade, você imagina, faturando 24 anos de idade, um mecânico de moto, na época, ganhava R$ 1.200, era um salário top de linha para R$ 1.200, como se fosse um mecânico hoje ganhando 5 de moto. Era 1.200 conto lá atrás. Eu faturava praticamente 350 mil na minha oficina, fora na minha distribuidora. 24 anos. Não, na minha conta girava um monte de dinheiro. Não tinha gestão nenhuma. Não tinha gestão Só entrava. Não, tava ali vivendo só. Eu não sabia que era aquilo. Eu falava, pô, tá bonito demais. A hora que eu vi, pá. Bonito. Cara do céu, a hora que eu vi, o buraco tava muito mais embaixo. Aí quebrei mesmo com força, que foi muito difícil. Aí vendi a oficina. Uma das oficinas que eu tinha, fechei a distribuidora de peças, sobrou aquele monte de peça. O cara olha e fala, eu tenho um capital aqui de peça. Não, cara, você não tem capital nenhum, não serve pra nada. Peça na prateleira não serve pra nada. Eu tinha lá mais de 1 milhão de peças em estoque, achava que era o Na bichão. verdade, o ouro das oficinas é uma xerifada. Né? Aí vou ter um monte de peça. Beleza, a hora que faltou dinheiro, acabou. Mas aí, tipo assim, aquela questão, né? Você não tem gestão, você não sabe organizar o dinheiro. Cidade pequena, você faz muita notinha, era muito boca a boca. Eu falei pra ele, eu joguei mais de 300 mil de notinha fora. Naquele dia em diante eu comecei a ganhar dinheiro de novo. Porque aquilo me remoía por dentro. Cara, eu cheguei, não vou falar pra você que eu passei fome, porque eu não passei fome, mas eu fiquei uma semana, olha pra você que loucura, cara. Eu tava mudando a minha oficina de lugar.
Eu tinha mais de 300 mil de notinha, poder receber da galera que não me pagava. Eu tinha mais de 1 milhão de peças em estoque guardado dentro do barracão. Eu tava mudando a minha oficina. Sabe o que eu fazia? Eu não tinha dinheiro para comer. Eu tava sem moto, não tinha nada, cara. Tinha moto. Pagava R$650 de aluguel, com 2 aluguel vencido, e a mulher segurando as pontas para mim do aluguel. Cara, eu ia nas oficinas dos meus amigos de tarde trocar uma ideia, porque sempre numa oficina, o que você faz numa oficina de tarde? Compra um pão com mortadela e come uma cutuba. E eu passava nas oficinas dos meus amigos para comer, velho. Você tem noção ou não? Aí eu lembro até hoje, no final de ano que passou, final de ano de 2014 para 15, uma tia minha convidou para poder passar na casa dela lá, a virada de ano, Natal, não me lembro o que foi. Tá bom, tia, o que tem que levar aí? Eu não tinha dinheiro para nada, moço. Não tinha dinheiro para nada, não existia nem Uber para ir, tinha que ir a pé. Falei, cara, o que tem que levar? Ela falou, traz aí o que bebe só e depois nós racha o que come. Falei, nossa senhora, como é que eu vou rachar o que come depois? Aí cheguei lá com a Coca-Cola de 2 litros, moço. Eu gostava de tomar uma cervejinha. Você não vai tomar nada? Vou nada, ué. Eu não... Parei de beber. Tinha 5, comprei uma Coca. Falei, como é que eu vou chegar? Remédio. Cheguei lá na casa da minha tia, acho que ela não sabe disso até hoje. Talvez será que ela ver, ela vai ver. Minha tia Osclair, ela chamou pra eu levei uma Coca-Cola. Lógico, minha família não ia me desamparar, mas eu, sabe aquele cara que não queria levar pra ninguém. Levar o problema, né? Não, a gente se enfiou naquele problema que eu falo. Cara, você se enfiou num problema, não adianta alguém passar a mão na tua cabeça e te tirar daquilo dali. Primeiro você vai percorrer aquele caminho ali, vai aprender aquilo dali, pra depois sim, você ir fazer. É lógico, se eu fosse chegar a passar fome, eu ia atrás do meu pai, da minha mãe, da minha família, um prato de comida, meu pai pelo menos não tem pra me dar, não veio de família rica, mas ia ter. Mas aquela coisa, nem de orgulho, tá? Era questão de realmente não levar o problema pra família. Falei, peraí, eu entrei nisso aqui, agora eu tenho que sair. Sim. E é o que aconteceu comigo ano passado. Aí a segunda vez foi essa, mas que eu não quebrei, mas foi uma situação bem difícil financeiramente. E isso eu também passei, não foi assim igual a você, o tamanho do arrombo, mas eu passei praticamente a mesma coisa. Né? Cidade pequena, oficina, fiado pra todo mundo. Notinha. A hora que eu fechei, eu fui... O Bruno falou que chegou a jogar dentro do tambor e queimar tudo. Queimei tudo. A minha esposa, ela olhava assim, ela falava, não, nós vai receber, vai nada, vamos queimar isso tudo, ninguém deve mais nada pra mim. Eu devo pros outros. Eu vou resolver. Porque quando eu fiz isso, eu tirei uma pedra do meu sapato. Mas foi. Sabe aquela pedra que tava, tipo assim, não te deixava você andar? Você não conseguia voar, vamos dizer, né? Você a hora que eu joguei essa pedra fora, velho, acabei com tudo. Você começa a evoluir. Tudo. Eu, tipo assim, eu mudei de cidade praticamente descalço. Mas é entendeu? Isso mesmo, Comecei a vida do zero, mas aí é assim. Você errou de novo, vê todos os erros, não comete de novo. E eu acho que empreendedor, todo momento é isso, né? A gente aprende algo, né? É que a gente arrisca, E Robert, você tinha, né, comentado também, você já teve franquias, né? Exato. A Dermotos... Você tem uma franqueadora, isso, né? Isso, Essa franqueadora ainda existe, porém eu tirei os franqueados que tinha. Mas em 2017 eu abri a primeira Dermotos multimarcas, compra e venda de motos. Em 2019 eu abri uma concessionária. Dentro de 2019 eu abri a segunda concessionária, continuei com o setor de multimarcas. Aprendi qual era o jogo dentro da concessionária, porque a gente olha, aprendi qual era o jogo, aprendi qual é o jogo do multimarcas, então eu casei uma coisa. Eu sempre tive, ainda vou voltar a esse projeto, a minha ideia é colocar 100 lojas de franquia, 100 lojas Dermotos. Depois de 100 lojas Dermotos eu vou importar uma marca de moto de qualidade para o Brasil, aonde eu vou ser dono de uma marca de moto no Brasil. Esse é um dos planos que eu tenho. Sim. Então, a parte da franquia surgiu em 2020, na pandemia ali, surgiu essa ideia da franquia. Aí eu comecei a franquear o negócio. E aí onde a gente chegou aí, dentro de um ano, 2022 para 2023, dentro de um ano, a gente vendeu mais ou menos umas 8 unidades. A gente tinha loja em Goiânia, Curitiba, São Paulo tinha algumas. Nesses 3 estados a gente estava. Aí começou a expandir muito. Mas aí é o problema de muitos empresários. O que acontece? A gente não tem equipe. O negócio crescer demais, você não consegue ter equipe. Aí a gente chegou ali a uma marca de mais ou menos 10 unidades vendidas em operação. E aí faltou um pouco de equipe, faltou um pouco de capital. E aí essa questão chegou ao ponto que eu comecei a mensurar. Continua ou não continua? Eu ficava ali patinando com essa questão. O que eu fiz? Cheguei em todos os franqueados, batemos um papo lá, acabei tirando os caras,
tirando multa de contrato, levando a galera de royalties. Para eles foi muito bom, porque o cara não paga royalties ainda, me deixei ainda à disposição para poder ajudar essa galera ainda. Sim. Mas a gente teve a parte da franqueadora, e essa empresa ainda hoje existe, a Dermotos Franqueadora, Dermotos Franchise, só que ela não está em operação. Ela está parada. Hoje eu tenho outros projetos que é onde eu entrei para a parte de mentoria, onde eu tô com algumas lojas hoje aí, eu tô com umas 15 lojas mais ou menos dando mentoria. Então eu tô colocando essas lojas primeiro para rodar, e o projeto do ano que vem agora, eu não vou vender a franquia para você. O Donega chega lá e quer comprar uma franquia minha, eu não vou vender uma franquia para você. Vou vender uma cota da franquia para você. Sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar a loja, deixar essa loja, colocar ela depois de 60 dias que ela estiver em operação, e aí eu vou vender cotas dessa unidade da franquia. Eu tenho essa franquia, quanto que custa? Essa unidade vale 1,5 milhão. Então, você pode ter uma cota, quanto que custa? Uma cota custa 150 mil. Então, você vai ser um sócio não participativo da operação, mas você vai ser proprietário de uma unidade. Então, você vai só arrancar aquele lucro ali. Então, a gente vai ter essa questão. Então, uma unidade, quando a gente coloca lá uma loja de 1,5 milhão para uma loja de moto, você tem um bom estoque. E aí, eu tenho 10 dividindo o dinheiro, aonde a gente vai colocar isso para rodar, e é lógico que a gente vai receber royalties, todas essas coisas. Então esse é o projeto hoje. Claro, se o cara quiser montar uma unidade dele mesmo, sim, posso até abrir, dependendo de uma entrevista muito forte com ele, como que vai ser esse empresário, o que ele vai fazer, qual que é o capital que ele tem para investir, quanto tempo ele tem para bancar essa unidade, porque quando vai montar uma empresa, muitos é assim, tem que tomar muito cuidado, né? O cara vai montar uma empresa, quanto que eu gasto? Eu gasto, sei lá, 100 mil para reformar esse prédio, eu tenho mais 500 para colocar em estoque, mas qual que é o custo dessa unidade, né? Você tem noção qual que é o custo? Você tem dinheiro para bancar ela 6 meses? A loja de moto não precisa de bancar 6 meses, é muito tranquilo. A loja de moto você começa a empatar no primeiro mês, no segundo mês você está ganhando, se você fizer a operação correta, mas é aquela situação, tem que ter uma gordura para queimar ali. E muitos empresários hoje, às vezes o cara entra numa franquia, ele acha que ele tem que faturar e começar a ganhar dinheiro no primeiro mês. É uma empresa, gente. Você está pegando, quando você compra uma franquia, você compra para poder antecipar 5 anos de faturamento. Você compra para poder usar o conhecimento que o cara tem ali dentro da franquia. Só que as dificuldades são quase as mesmas. Sim. Contratação, gestão de estoque, todas essas coisas. A franquia ajuda com isso, mas quem trabalha é você na ponta. A franqueadora vai te dar todo o suporte, mas quem tem que fazer é você. Quem tem que fazer acontecer é a pessoa, né? Exatamente, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é tudo. Você quer falar mais algo? Não. E assim, a gente tem que falar dos patrocinadores, né, Bruno? Antes de a gente finalizar, né? Você não quer pegar depois? Você não faz o dedinho com esse telefone meu? Assim, você pudesse resumir, né, sua filosofia de vida, tal, de trabalho em uma fase, qual seria? Fala pra essa câmera aqui, ó. Você falou... Sua vida, sua filosofia. Se pudesse resumir sua filosofia de vida e de trabalho em uma frase, qual seria? Olha, uma parte que eu falaria muito bem, assim, se eu comecei com uma chave 10 na mão e consegui, você também vai conseguir. A única coisa que você tem que fazer é seguir processo e não desistir. Eu acho que é isso. Na minha cabeça tem que ser isso daí. Os buracos sempre vai ter. Sim, não tem o que fazer. Pular ele. Pedra vai ter, e é aquele negócio, tem pedra, tem, usa ela como uma alavanca e sobe nisso daí, segue viagem, sempre vai dar certo. O que não pode é desistir, né? Tem que seguir o processo e desistir. É um sonho, né? A gente sempre, quando é empresário, a gente tem um sonho e não pode desistir dele, né? Mas já que a gente tá aqui, a gente vai fazer outras perguntas pra você. Moto, é teu foco, né? Yamaha, top de linha, uma das mais... Hoje, modelo de moto hoje, vamos pensar em baixa cilindrada hoje, é uma MT-03, é a moto mais vendida do mercado, é uma moto média cilindrada bacana. Você quer pular para uma alta cilindrada, é MT-07. Essas são as motos campeãs de venda hoje. Honda, na minha cabeça hoje, tem que ser... Se for de alta cilindrada, a CB1000R é uma moto muito legal, uma moto muito boa. E baixa cilindrada, na minha cabeça hoje, seria assim, eu acredito que uma moto boa de uso, dependendo do estilo que o cara quer, seria a CB300 nova Twister. Sim. Uma moto muito boa.
Suzuki é o carro-chefe, né? Suzuki, eu tenho uma paixão pela Suzuki, né? Suzuki, na verdade, não tem o que fazer. Vamos pegar de baixa cilindrada hoje, tem DR-160, que é uma motinha que entrega demais da conta. É uma marca Haoju e fornecida pela Suzuki. Então é Suzuki aquela moto. DRzinha 160, você não vai perder. Alta cilindrada, na minha cabeça, tem que ser a V-Strom 1050, na verdade, né? Certo. Que é a top, que é meu estilo de andar. E assim, agora, né? Uma moto para uma pessoa do meu físico. Assim. É O verdade. que seria uma... Meu físico. Tem que ser uma moto boa, né? Cara, não, questão de moto aí, qualquer um físico é tudo... Se andar com uma moto muito agachada, haja coluna, viu? É as motos trail, né? A moto trail, né? O modelo trail, além de você ter conforto, pra você que é um cara casado que vai sair com a sua esposa, ela vai ter conforto atrás. Então, assim, uma V-Strom 1000, uma V-Strom 650, uma BMW 750, muito legal. Pra iniciar esse tipo de moto, uma Tiger 660, muito legal. São motos bacanas pra você iniciar. Tiger é... Trife. De todas essas motos trail, você falou todas essas marcas, qual que você recomendaria em custo-benefício, certo? Mas custo-benefício eu não falo só o preço dela, mas o que ela te entrega pelo aquele valor. Sim, hoje, na verdade, sem dúvida, hoje cara, a gente tem muitas marcas aí, como Trife, BMW, temos Ducati, temos Suzuki, tem Honda, tem Yamaha, tem todas as marcas, mas a pergunta é, o custo, benefício, qualidade, conforto, segurança, Suzuki. A cada 150 km que você andar, você acha uma concessionária Suzuki para você fazer uma manutenção. V-Strom 650 para quem quer começar no modelo de alta cilindrada top de linha. Se você quer uma moto mais esportiva, você vai para uma GSX 750, que hoje na verdade é a GS 800, né? Que é o lançamento novo. Se você quer montar numa moto para acelerar, você quer uma Speed, você vai para uma S-Red, que você não perde nada para ninguém. Lógico, BMW, top de linha. Elite das motos, são as motos prêmios, né? Só que o custo-benefício de uma moto dessa já deixa a desejar um pouco. Você pega uma V-Strom, você compra ela com 80 mil, uma GS 1.200 ou 1.300 hoje que tem, você vai pagar 140 mil reais numa moto, quase o dobro. Para te entregar quase a mesma coisa, Não é a mesma coisa. Não é. Mas é isso aí, pessoal. A gente... Por hoje é só, mas assim, eu quero que ele dê um conselho para um vendedor que está começando, porque eu acho que o foco dele é esse, ele é expert em vendas, né? Dá um conselho para o vendedor que está começando no dia a dia ali, está na luta, né? Como a gente. Sim, eu acho que o conselho para o vendedor, na verdade, é aquele cara que ele tem que acreditar nele, e a primeira coisa que ele tem que quebrar, as quebras de objeções, na verdade, não é do cliente, você tem que quebrar a sua própria objeção. Você tem que acreditar realmente em você. Primeiro você precisa de acreditar aqui para depois você fazer no bolso. Isso já é uma frase dita há muito tempo, mas é fato, não tem o que fazer. Então, para você vendedor que está começando agora, para você vendedora que está começando nesse mercado agora, vou te falar, é um mercado apaixonante. Eu amo venda, eu amo o que eu faço. E para você, segue os pilares que eu falei. Fome de venda, segue processos e gestão de emoção. Faça isso que você vai ser dos top. Não tem o que fazer. Beleza. Vamos falar do nosso patrocinador, né? Porque sem eles a gente não continuaria nosso projeto. Acho que é muito importante para nós. Isso. E assim, a gente vai falar mais uma vez que a gente está trazendo pessoas do dia a dia nosso. Pessoas que a gente confia, né, Bruno? Isso. Pessoas que tá ali que a gente leva nossos carros para consertar, a gente leva na estética. Pessoas que é top no mercado. Pessoas que a gente confia, né? Aí, ó, a gente vai primeiro, confiar. eu não confio muito nesse cara aqui. Não, mas ele é bom, ele é bonzinho. Então aqui, pessoal, nada. na tela, tá todos os nossos patrocinadores aí. São as pessoas que tá dando todo o apoio aí pra gente, beleza? E ativa o sininho, curte a gente, compartilha para todos os amigos, todos os seus conhecidos. Isso também ajuda bastante nós. Quer comprar moto? Só a moto, vem para Dermotos. E mentoria também. Mentoria. Para você que quer acelerar a sua loja aí, não tá faturando, tá batendo na trave todo mês, pode me chamar lá, tem o link lá, Robert Diogo, pode seguir lá, tem o link, você vai falar direto comigo, vamos agendar a reunião, vamos fazer acontecer dentro da tua loja. E para você que quer começar nesse mercado, não tem capital, no link lá da minha bio também, tem o curso Moto Boss Pro. Compra lá, executa faça o treinamento online lá, é vídeo aula, muito top, muito dinâmico.
quero ver se vão faturar. E sua rede social também, se puder deixar aí para todo mundo seguir você. Temos lá, né, Robert Diogo, esse é o meu pessoal, onde eu tenho a parte da mentoria, um pouco da minha vida, um pouco do meu trabalho, um pouco do meu dia a dia. E Dermotos Multimarcas é o que a gente tem da minha empresa lá. Pode seguir lá e pode chamar lá se tiver alguma dúvida, a gente bate um papo lá. Pessoal, Isso aí. a gente quer agradecer novamente que você, por ter tirado esse tempo para ficar aqui com a gente, né? Para poder falar um pouco da sua vida. Mas é isso aí, pessoal. Acho que uma salva de palmas para o nosso convidado aí. É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.